Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Estúdio CUT. Hoje a gente traz aqui um assunto muito bacana, um assunto muito especial. Você já imaginou uma plataforma onde você pode ver filmes, documentários, uma plataforma que exista para formar pensamento crítico, que exista para desconstruir mentiras, para mostrar lutas por direitos ao longo dos anos? Já imaginou um negócio desse e gratuito ainda? Pois é, sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a Fatoflix. Para isso, a gente está recebendo o idealizador dessa grande ideia, o Carlos Tiburcio. Seja muito bem-vindo, Carlos, aqui ao nosso podcast Estúdio CUT. Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite da CUT. Obrigado, Maria. Né? Prazer. E a Maria Faria, que é a nossa secretária de comunicação da CUT, que vai participar comigo dessa conversa aqui, porque a CUT está fazendo uma parceria justamente com a Fatoflix, e a gente vai saber como é que funciona essa parceria, para que você vai conhecer esse universo todo. Carlos, já quero começar perguntando para ti como é que surgiu essa ideia, né? O que motivou, o que é a Fatoflix? É, assim, com o seu coração, como é que você define a Fatoflix? Bem, eu acho que a grande maioria de nós todos gosta muito de cinema, ama Uhum, cinema e interage bem com o cinema. Me incomodava e incomodava a nossa equipe, que se dedica à comunicação há muito tempo, o fato de existir um streaming comprometido com valores assim de extrema direita, de desinformação. Isso desde 2016, quando houve o golpe uhum, contra a presidenta Dilma. Então nos incomodava que o campo democrático não produzisse algo também que falasse a verdade, como você disse, desconstruísse a desinformação uhum, e as fake news e chegasse ao coração das pessoas com toda a força empática do cinema, né? uhum, Podendo contribuir para a formação cultural e política. Nisso que eles impõem a gente no mundo inteiro, uhum. da chamada guerra cultural. Nós precisaríamos reagir. Então, a gente pensou numa contribuição e daí surgiu a ideia da Fatoflix. Uhum, E aí a equipe falou: é bom que seja gratuita, para poder chegar o mais longe possível em termos dos segmentos uhum. populares no Brasil. Acho que não há problema nenhum em citar, né, outras plataformas, por exemplo, a Netflix, que a gente vê até alguns documentários que são do nosso campo, por exemplo, Democracia em Vertigem, da Petra Costa, tudo. Só que esses documentários, né, Maria, eles estão em plataformas que você paga. E aí você fica imaginando quanto de material, e aí é que eu quero ouvir a tua palavra também, porque você também tem conhecimento sobre isso, o quanto de material a gente tem, e a gente tem material para mostrar para o público, não é? No entanto, não tem nenhum lugar não tinha nenhum lugar até agora para a gente poder mostrar esses documentários, filmes, enfim, uma série de produções que mostram a nossa luta, que mostram o nosso mundo, não é, Maria? É, o interessante é que mesmo nessas plataformas pagas, ainda não se mostra tudo como a Fatoflix mostra. Tem muita coisa que foi produzida neste país, tanto de documentário como os filmes, né, que não são filmes de uma ideia ou de um roteiro fictício, mas, de coisas que de fato ocorreram no país e que muitas vezes não são ditas, não são esclarecidas, não vêm a público. Caso um exemplo muito claro agora é Ainda Estou Aqui, né. Filme, né? O filme Ainda Estou Aqui. O filme Ainda Estou Aqui, ele veio e ressuscitou na vida de muitas pessoas a memória do que foi aquele momento. Outros, jovens ainda, né, que sabe que as suas famílias viveram aquele momento e outros que não sabiam, ouviram falar, mas que o conteúdo do filme, através de um fato real, né, vem elucidar uma situação que esse país viveu. Então, ter uma plataforma como a Fatoflix, que traz filmes e documentários com esse teor, é extremamente importante para a sociedade brasileira.
né, porque os que têm ainda estão em plataforma paga. Uhum. E aí tem muitos que na plataforma paga deveriam, ser acessível para as pessoas, né. É um processo de formação, e não é formação só política não, sabe, Carlos, é uma formação de cidadania, porque eu preciso entender o que aconteceu no meu país, o que acontece, que o que a gente vive hoje é em decorrência de um passado, né, esse passado não é tão distante, é um passado ainda recente, Que e ainda que nos tem uma ameaça, inclusive, né? influência tem uma influência ainda muito poderosa sobre o nosso presente e o nosso futuro. Então, e a plataforma Fatoflix, ela ser, gratuita para as pessoas, isso mostra, de fato, o compromisso que a gente tem com a verdade, com o esclarecimento dos fatos e possibilitar que as pessoas cada vez mais tenham acesso à sua história, Aham. né. Que a gente não está aqui porque aconteceu por acaso, não, tem uma história no mundo do trabalho, tem uma história dentro das políticas públicas, tem uma história na economia do país, tem uma história de como se organiza a sociedade, né, tem Aham. uma história de como por que que a gente luta por um país, uma democracia mais justa, um país mais livre, por inclusão social, enfim. E aí a Fatoflix vem possibilitar esse conhecimento através, né, a gente diz que cultura é arte, arte é cultura e tudo isso não tem uma influência muito grande no papel de formação de um cidadão, de uma cidadã, né. Então, o nosso desafio, e quero já me antecipar, e o nosso desejo enquanto CUT nessa parceria, sabe, Carlos, é estreitar cada vez mais esse laço e com outros companheiros e companheiras que também vêm com esse mesmo compromisso, porque é papel também da CUT, através da arte, levar a realidade, a vida, os fatos para a classe trabalhadora do país, né, esteja onde estiver. E desta forma, de forma acessível, gratuita para as pessoas, é o que tem de melhor. Então, para nós da CUT é extremamente Uhum. importante, quero dizer mais, é estratégico também, porque é uma forma de garantir que as pessoas tenham acesso. Conheçam a história, né? É, Você falou do filme Ainda Estou Aqui, do que a gente precisa saber do que aconteceu, é. né? Num passado recente, às vezes não tão recente assim, desculpa, mas, enfim, no passado que ainda nos assombra, né, a gente ainda Uhum. tem aí algumas ameaças de a nossa ditadura. Outro dia a Marisa Hort estava dando uma entrevista para o acho que para o Roda Viva da Cultura, ela contou uma história muito interessante, que ela muito menina, ela ela acompanhava os pais militantes, né, Hum. contrários à ditadura militar, e um dia ela foi no Tuca, se eu não me engano, foi num teatro ver Chico Buarque, cantar. E ele era proibido de cantar uma música, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é aquela música, vem, vamos embora, que Hum. isso. Ele era proibido de cantar. Essa ou uma outra música, que eu não estou lembrado agora. Mas ele era proibido, então ela conta que ela via todos os agentes da ditadura, né, os censores, para controlar aquela situação toda, e ela pergunta, mas aquela música que eu tanto gosto, ela meninota ainda, aquela música que eu tanto gosto, ele não vai cantar, e o público começou a cantar, e ela com a mão dada, de mão dada com a mãe, ela olha para a mãe, e a história dela assim, é emocionante mesmo, né? Porque ela olha a mãe cantando e uma lágrima descendo, e foi ali que ela entendeu o que estava acontecendo. Então, Uhum. esse tipo de história, quando você fala do Ainda Estou Aqui, que é preciso a gente ter contato com essas histórias para que a gente realmente entenda o que foi o passado, não só em relação à ditadura, mas em várias outras Sim. situações, é muito importante. E é aqui que eu quero perguntar para você, Carlos, o que é que o repertório hoje, o que que o Fatoflix traz para que a gente tenha esse, não vou dizer um resgate, mas que a gente tenha contato para que a gente mantenha vivo esse passado, essa história, mantenha viva essa história, essa luta. O que que a gente pode ver no Fatoflix hoje? Excelente, André. A gente estruturou com uma equipe de curadoria, porque o universo de opções é sempre Uhum. muito grande, né? A disputa de atenção é enorme. Então, a gente estruturou a Fatoflix por meio de mostras temáticas. Hum. A primeira delas, quando a Fatoflix foi lançada em 15 de agosto do ano passado, foi Cidade e Cidadania. Por que esse tema?
para dialogar com as eleições municipais em todo o Brasil. Ótimo. Então, ficamos até o final das eleições com a mostra Cidade e Cidadania, selecionando filmes com essa temática, nas mais diversas angulações, contribuindo para o debate, contribuindo para a consciência maior da cidadania que ia votar em candidato X ou Y, em partido X ou Y. E temos mais de 13 mostras, em menos de um ano, vamos completar um ano agora. Depois de Cidade e Cidadania, teve a cúpula do G20 no Brasil. Nós fizemos uma mostra sobre geopolítica global. Então, escolhemos filmes que contribuíam nesse sentido. Depois, estávamos próximos do final do ano, Direitos Humanos, que sempre dezembro, né, dedicado É o a... mês dos direitos Exatamente. humanos, Então, uma mostra de direitos dia humanos. 10 é o dia. Depois, uma mostra de clássicos. Escolhemos filmes de uma certa temática cultural e política e fizemos uma mostra de clássicos. E entramos esse ano com, por exemplo, meio ambiente, por cada COP30, né? Rumo à COP30, meio ambiente já. Mundo do trabalho, foi quando, inclusive, nos aproximamos da CUT, e foi um salto para a Fatoflix fazer a parceria com a CUT, para nós também é uma questão estratégica. E depois do mundo do trabalho, o professor Ladislau Dalbo, com a equipe dele, fez a curadoria de uma série sobre economia, economia pé no chão, a amostra que está lá. Depois disso, mais recentemente, agora em julho, a gente lançou uma amostra voltada para o plebiscito popular, e estamos com uma amostra também de um movimento de formação de núcleos de base no Brasil inteiro, chama Sementes da Esperança. É um incentivo a todo mundo que quer voltar ao trabalho de base, formar grupos autônomos, suprapartidários, mas voltados para a defesa da democracia, da cidadania, em tudo quanto é lugar. Inclusive, teve uma reunião semana passada em Minas Gerais, que formou um núcleo de 90 participantes, denominou de Célio de Castro, e vai irradiar esse trabalho para o interior de Minas. Eu queria aproveitar, já que Maria lembrou o sucesso, o fenômeno que orgulha todos nós de Ainda Estou Aqui, e dizer o seguinte: eu sou muito ligado aos direitos humanos por várias razões, mas eu não conhecia um documentário chamado Repare Bem. Nunca tinha ouvido falar. Repare Bem, estava lá no acervo da Fatoflix, e eu fui, depois do Ainda Estou Aqui, eu fui ver porque ele relata a história do Bacuri. Bacuri foi um guerrilheiro contra a ditadura, que foi um dos jovens mais barbaramente torturados no Brasil. Ainda teve uma coisa horrorosa. A morte dele foi anunciada, saiu do jornal antes dele ser assassinado. Quem conta a história nesse documentário é a companheira dele da época, Olha, e a filha dele, que ele não conheceu, nossa. porque foi assassinado antes dela nascer. Então, me lembrou um pouco, Ainda Estou Aqui, quer dizer, um olhar da família, não o olhar do próprio atingido, ou da barbárie, não, o olhar da família. Que está fazendo uma análise da situação e tal. Agora, veja bem, Né? a diretora portuguesa, filmado na Itália, na Holanda e no Brasil. Eu fui assistir. Gostei tanto que fiz uma campanha dentro da Fatoflix, cerca de 14 mil usuários já, associando, repare bem, com Ainda Estou Aqui. Você que já assistiu ou vai correr para assistir Ainda Estou Aqui, não deixe de assistir, repare bem. Sabe quantas pessoas assistiram? 5 mil Olha, dentro da tá vendo? Fatoflix. Tornou-se o documentário mais assistido da Fatoflix até hoje. Olha, que Por isso que eu beleza. lembrei quando você contou essa história. E também responde um pouco a você sobre o acervo da que tem, Fatoflix. né? Porque assim, a gente tem, vamos falar isso de maneira pessoal, né? Sempre que você está zapeando lá os canais, raramente você consegue ver algum documentário que conta a história do Brasil, né? Geralmente você tem filmes que falam sobre a história, por exemplo, de ex-presidentes e etc. Mas a gente percebe que nesses filmes sempre tem
viés aqui, um viés ali, e aí você tem documentários, né, que não são muitos, e aquilo prende a atenção da gente de uma certa maneira, que é como se a gente estivesse fazendo parte daquela história, né. Por isso que eu perguntei do que o acervo oferece, porque e a CUT, por exemplo, tem um material vasto em relação às lutas que fez, enfim, Claro. enfim, a toda a sua história, né. Se você olhar o próprio vídeo, oficial da criação da CUT, do Conclave, né, de 1981, Que eu quando tive o mostra. prazer de estar lá. Você estava lá. Então, Então, aí, assim, quando a gente assiste aquele vídeo, é um vídeo que está nos canais aqui da CUT, inclusive, você se sente parte daquilo, você se sente ali. Então, o documentário tem essa magia. A gente sabe que no Netflix tem filmes também, e aí eu quero que você fale sobre isso, mas tem essa magia, né, Maria, de você estar ali, parece que fazendo parte da história também, não é? é que na verdade, assim, eu não sou uma pessoa entendida do tema, mas eu vou falar como quem assiste, né, eu sempre gosto de estar do lado de cá. O filme, né, por exemplo, ele vem narrado ou através de um escritor, né, ou através de quem está contando uma história, como é o caso, por exemplo, do Ainda Estou Aqui. E aí, a gente sabe que por mais, fiel que seja, ele ainda está sendo contado. Um documentário, ele parte de situações concretas, de coisas documentos históricos, eh, por exemplo, uma filmagem de quando se você estava, pensando em fundar a CUT, todo o processo que envolveu o documentário, ele traz um pouco isso, né. Esse acho que é um diferencial. E isso é muito importante, porque assim, a gente aprende muita coisa ao longo da vida, ouve muita coisa, recebe muita coisa, mas o que de fato é a realidade, né. Então, unir, por exemplo, um documentário sobre uma situação vivida no país, seja qual for o tema, e depois você ter um filme de alguém que viveu aquela situação, é muito forte, né, é muito forte e faz com que a gente tenha uma compreensão maior de vida, de mundo, de país, de sociedade, inclusive de qual é o nosso papel, né. Então, eu vejo, assim, com muita para mim é muito claro a essa articulação, por assim dizer, né, entre um filme, mesmo ele sendo um Uhum. filme que vem de uma história verdadeira, e um documentário, né. O documentário, muitas vezes, a gente pega depoimentos, né, também depoimentos de pessoas que, de alguma forma, viveram e conviveram com uma situação, e isso traz um realismo muito grande também. E acho que eu falo acho, porque a gente vive aprendendo, nunca dá para ter certeza de nada, né, a gente sempre tem coisas novas. Que o que a Fatoflix hoje tem para oferecer é, assim, é muito importante, porque veja bem, no Brasil, né, vamos olhar o nosso país aqui, quando a gente fala de meio ambiente, a grande maioria da população não entende o que significa discutir meio ambiente, tá. Nós não estamos falando só da fumaça, nós estamos falando do quê quando a gente discute o meio ambiente? Nós estamos falando do lixo, nós estamos falando do saneamento, nós estamos falando da água, nós estamos falando do inseticida, nós estamos falando, do que as usinas produzem, nós estamos falando da falta de responsabilidade de grandes empresários aí com a questão de meio ambiente, nós estamos falando da ausência de governos, né, tem que lembrar, o país é um continente, né, e você tem um governo federal, mas você tem 27 estados e um Distrito Federal e mais de 5.600 municípios. É muita gente governando esse continente, né, e cada um do seu jeito, com o seu entendimento, seu nível de compromisso. Isso, é claro, que tem um impacto muito grande, é só ver as diferenças de regiões, de cidades, né. E não pode se alegar que tudo isso é falta de recurso, porque tem uma coisa que é a educação, uma coisa que é ajudar a população a ter uma qualidade de vida melhor, que isso nem sempre significa um investimento financeiro muito alto,
né? E a gente sempre diz o seguinte, quando as pessoas falam em gasto, nós falamos em investimento, porque o retorno disso para a sociedade é importante nas políticas públicas, como habitação, saneamento, saúde, enfim, né, transporte. Então, assim, quando a gente consegue trazer elementos através de um filme, de documentários, que ajude as pessoas a perceberem, inclusive o seu papel enquanto cidadão, isso é um avanço muito grande para o Brasil. É um avanço muito grande para a população brasileira e é um avanço muito grande também para essa geração que está aí, as futuras gerações, né? Porque nós estamos entrando numa era aqui bastante, interessante, que agora sim as máquinas vêm substituir em grande parte o homem. Nós vamos fazer o quê com a humanidade que for substituída no mundo do trabalho e de forma geral, né, não é só no mundo do trabalho, isso tem consequência, para o mundo social, para o mundo familiar, enfim, como é que vai ser isso, né? E como é que a gente tem que olhar para isso? "Ah, mas vocês não podem ser contra o avanço tecnológico". Não, não é ser contra, mas a gente tem que saber que tudo a moeda tem 2 lados, em qualquer lugar do mundo, a moeda tem 2 lados. Então tem um lado que é bom, mas tem um lado que a gente precisa estudar. Então, esses documentários, quando, por exemplo, também tratar disso, como você bem disse, o mundo do trabalho, ajuda a fazer com que todo mundo reflita. Que bom, que importante que nós estamos tendo um avanço, mas a gente precisa cuidar de uma outra situação, de um outro lado da moeda também. Então, isso nos ajuda, essa parceria, sabe? Fatoflix é, Estrategicamente para o movimento sindical é importante fazer com que as pessoas isso, entendam qual é a luta, né? Você isso, fez parte, por exemplo, do Conclave, você sabe isso. que você estava lá, você sabe qual que era o intuito, né? Você tinha estava vivendo aquele espírito e passar isso para as pessoas É, é bem bacana, né? Com base no que a Maria falou, eu vou te fazer a próxima pergunta aqui, já até para fazer a ligação, só fazer aqui uma pequena ilustração. Acho que foi nos anos 90, anos 2000, eu não estou bem certo, mas acho que foi o Padilha, o José Padilha fez duas produções sobre a história daquele menino Sandro, no Rio de Janeiro, que foi inclusive uma das vítimas ou era para ser uma das vítimas da chacina da Candelária, do ônibus 174. Ele sequestrou um uhum. ônibus, né, fez refém, enfim, acabou sendo morto por um policial, né? E aí, assim, são duas produções. Uma delas é o filme, Última Parada 174, e o outro filme é um documentário, 174. Você assistindo os dois, você consegue ter mais ou menos não vou dizer uma diferenciação, porque a história é a mesma, mas assim, você percebe uma diferença de viés. Aqui no que o documentário conta que ali é a vida sofrida do menino, por que ele chegou ali, conta a história dos pais e tal, e a história do sequestro, né, do filme, o artístico, está ali já mais baseado no momento O em que fato ocorreu, acontece o né? fato, não é? Mas as duas histórias, no fim, elas são importantes para entender o que aconteceu, entender, inclusive, o documentário, mas ainda a natureza humana daquele menino Hum. do Sandro. Fatflix cumpre esse papel, estou batendo no computador, desculpa, o Fatflix cumpre esse papel, essas duas vertentes, Carlos. Cumpre esse papel, André, justamente no trabalho de curadoria, no trabalho de seleção, Uhum, porque 90, 100% atualmente, a gente está trabalhando com obras cinematográficas uhum, feitas por outros diretores, produtoras e tal. Então, a nossa intervenção aí é no ato de selecionar, de, por exemplo, uhum, possibilitar a quem vai assistir esse exemplo maravilhoso que você deu, de poder ver o mesmo fato sob dois uhum, ângulos e de uma maneira que, de uma forma mágica, como o cinema faz, a pessoa esquece o mundo, entra naquele assunto, absorve conhecimento de uma forma absurdamente eficaz, porque uhum. envolve o sentimento, ela sai de lá Isso. com as coisas impregnadas na cabeça dela, então o cinema tem esse papel, eu acho que a Fatoflix procura contribuir nesse sentido. Uhum. Há um lado de entretenimento, mas Fatoflix, sobretudo, é uma plataforma que contribui
para a formação Sim. cultural, política E e foi tal. por isso que eu perguntei isso para você, porque, assim, apesar de eu ter citado um exemplo que são duas produções que contam a mesma história, Sim, não necessariamente a pergunta que eu te fiz é claro, para está falar ligado a sobre, está isso, ligada a ser uma mesma história, mas claro. tanto é que assim, os dois filmes, as duas produções do Padilha, eles refletem ou eles dizem, contam aquilo que realmente aconteceu, mas um com um lado, vamos dizer, um pouco mais lúdico, artístico, apesar Isso, de mano. tá ali a realidade, e o outro mais, né, contando a história mesmo, ali relatando aquelas. Foi por isso que eu te perguntei, mas é claro que e aí assim, até continuando no seu comentário aqui, a gente tem que falar sobre a arte, né? Hoje em dia, a gente teve aqui o governo do eu vou chamar ele de inelegível, não vou falar nem o nome dele aqui, né? Mas assim que a arte foi muito atacada, né? E quando você fala em arte, você fala também em documentários. Documentário é uma arte, né? Fazer um documentário é fazer uma arte. E a arte, a gente não pode deixar, apesar de ser uma coisa muito óbvia, que todo mundo sabe, mas a gente tem que deixar registrado que a arte é algo que faz com que as pessoas possam raciocinar e pensar a respeito das coisas, né? E aí, assim, a gente teve ataques ferozes, redução ao Ministério da Cultura acabando, enfim, todos os ataques que a gente sabe. Ressurgimos das cinzas, temos um governo progressista agora que investe em arte, mas para além da questão de ter um governo que investe em arte, a gente tem essas iniciativas como a Fatoflix e principalmente botando lá a arte. Eu estou falando demais aqui, mas isso tudo se eu estiver falando a bobagem, você vai falar, André, não é bem assim, mas a fala que teria que ser a sua, né? Porque assim, a arte está lá e ela está democratizada, ela está gratuita para quem quiser assistir. É isso? Ou eu falei bobagem? Não, não. Absolutamente esse é o sentido da coisa. Esse é o sentido da coisa. É disputar o tempo tão valioso do cidadão em todas as camadas, mas sobretudo nas camadas populares, para algo que o enriquece espiritualmente, o enriquece como cidadão, enriquece a família, porque o pai assiste, a mãe assiste, indica para os filhos, ou o contrário, o filho assiste, jovem, gosta, indica para o pai. A gente, com isso, também estimula a retomada de antigas práticas que funcionaram bem, como os cineclubes, então fomentar os Exatamente. cineclubes presenciais e digitais. Já tem algumas experiências interessantes fazendo isso, porque, de qualquer forma, a facilidade da comunicação por meio da internet e dos equipamentos portáteis, quer dizer, facilita, por exemplo, hoje, você chegar numa comunidade como a Heliópolis, aqui em São Paulo, difundir em certo bairro uma programação, uma amostra da Fatoflix ou um filme determinado, várias famílias assistem e você pode conectá-las para debater aquele filme, mesmo que cada uma tenha assistido no seu horário, pelo seu dispositivo, Uhum. na hora que quis, mas você marca o Você dia une pessoas, de né? virtualmente ou presencialmente, se tiver um clube, uma coisa ali no bairro, para se reunirem e funciona. Algumas experiências têm sido feitas Você já nesse tem feito sentido. essas Sim, experiências? sim, Já? Conta como uma para a gente, teste, como então. teste para Paraisópolis Uhum. mesmo, a gente avançou numa experiência nesse sentido. E qual é a ideia? A ideia é que justamente a partir daí você estimule que o cinema volte, você cria um espaço na próprio bairro, então quem pode vai, quem não pode assiste virtualmente, e com isso você está criando um tipo de agregação Uhum. com valores, como você falou, de solidariedade, de reconhecimento, que vão mudando a a disposição em relação ao que a extrema-direita tem feito. Uhum. Quer dizer, é um antídoto, quando você consegue penetrar por meio do filme, como também por meio do livro, mas hoje em dia a dificuldade é maior para o jovem Uhum. parar lá, né, fazer Não a é só para o jovem, imersão não. num livro e tal. Todo É mundo, como né? você falou, ele está querendo acelerar o vídeo
para É. assistir rapidamente, imagina ler um livro hoje de 200 páginas. Mas eu acho que é isso aí. Como é que tem sido a recepção dessas pessoas, dessas experiências que você conta? O que que as pessoas te dizem? Qual é o olhar delas? Qual é o sentimento delas na hora que elas assistem uma dessas produções, que elas vão depois discutir isso? Como é que é essa experiência? Veja, a gente está querendo, não avançamos muito nesse sentido, está querendo formar a comunidade Uhum, Fatflix que possibilite aos usuários trocarem impressões sobre a interação deles com a plataforma. Exatamente isso, comentar os uhum, filmes, sugerir outros filmes, debater, polemizar, principalmente para a gente, revelar se essa ideia, essa estratégia de fazer a mostra dialogando com um fato político uhum. forte, presente, Temático, né? temático, se está funcionando, se está atraindo bem, se contribuiu para que ele entenda o noticiário que ele vê por outros canais, vê pela televisão, vê por outros canais, porque às vezes você assiste o filme e passa a ter um subsídio que você não tinha antes para julgar aquela informação que é jogada de maneira muitas vezes descontextualizada, dificultando o entendimento do que de fato está acontecendo. O filme, o documentário, a série e principalmente a interação com outros Uhum. que também participaram daquela experiência tem contribuído. Agora, se você me disser, vocês já têm uma avaliação de maior fôlego sobre isso? Não, 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 foi nem eu isso que eu sei. te perguntei, foi mais assim, Não, no mas tete a tete que ali, né, estamos assim. investindo nisso, estamos investindo Legal, que bom. fortemente nisso. Inclusive, vários diretores, para nossa alegre surpresa, estão se dispondo a virtualmente debater com a comunidade que assiste o Olha, filme dele. isso é muito Então, importante. se dispõe, não, vamos marcar então tal hora, Uhum, cria lá a sala virtual, o pessoal entra e debate com o diretor o uhum. próprio filme e essas interações com o momento político que a gente está vivendo. Essa é a ideia. Certo. Carlos, eu não Sei. posso deixar de perguntar se você quer comentar alguma coisa, Maria? Não, pode continuar. Eu não posso deixar de citar aqui um fato, porque assim, você está falando sobre a participação de alguns diretores terem o interesse já enfim, de ter essa interação, de criar, né, isso que eu vou chamar de uma rede social, um embrião de uma rede social Fatflix, ali para as pessoas Oh, discutirem, né, o material que você coloca lá à disposição. Mas não é fácil manter uma plataforma dessa, né? Quais são as dificuldades? olha, a primeira dificuldade foi assim o ineditismo, porque quando a gente começou a discutir e eu tive a ideia, o que todo mundo disse é o seguinte: é impossível, o capital inicial necessário é muito grande. Olha aí o monstro que é uma Fatflix, uma Netflix em termos mundiais, o esforço e o investimento que a Globo faz na Globo Play, a Prime, é uma dificuldade. Eu Uhum, falei, mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode buscar uma empresa que a gente possa contratar o espaço para estruturar a plataforma. uhum, Então, a gente desenha a plataforma do jeito que a gente quer e procura essa empresa. Então, nós procuramos no mercado e achamos. E aí fizemos um contrato anual, renovável, e lá dentro a gente estruturou o mais próxima possível das outras. uhum, Nesse ponto, a gente nada de inventar a roda. Como é que está funcionando? Como é que o usuário interage melhor quando ele entra numa plataforma de entretenimento? Ele quer ver mais ou menos estruturado dessa forma. Essa estrutura a gente copiou, uhum, copiou. E depois a gente deu a finalidade diferenciada, que foi essa que eu já falei aqui, de organizar, primeiro definir que o objetivo sim. não era principalmente entretenimento, era formação cultural e política. Em segundo lugar, estruturar por mostras. Isso são criações nossas. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é você, primeiro, fazer esse trabalho, rapaz, caso a caso, filme a filme, de negociação com quem detém o copyright, com a produtora ou o diretor.
seja no Brasil, seja lá fora. Copyright é o direito É, autoral, tá? isso dá um trabalho horroroso. Uhum. E ainda negociar pelo menor preço possível ou gratuitamente. Então, nós temos uma equipe só para isso. Só Uhum. fica dedicada e também a prestar contas, como eu já falei, aos diretores e produtoras do desempenho do filme naquele período do mês dentro da plataforma, porque eles são muito interessados nisso. Aliás, Certo. uma coisa bacana, que também você falou, é o seguinte: a Fatoflix funcionar como um espaço de do diretor, da produtora colocar, às vezes o filme está parado há anos, Uhum. porque não tem circuito para ele ser exibido. Nós fomos procurados pelo Festival de Brasília, que é muito conhecido de cinema, e eles disseram: "Queremos fazer uma parceria, porque você não vai acreditar. Não tem onde exibir os filmes, né, assim. Os filmes são exibidos durante o festival e depois não têm onde ser exibidos, mesmo os que ganham, os que são premiados, uma ou outra sessão. Então, eles querem fazer uma parceria para ter um lugar, Festival de Brasília, onde a pessoa interessada pode ir lá assistir quando quiser os filmes. Uhum. Então, esse aspecto também, como é o caso, por exemplo, do acervo da CUT, ou aquele acervo que interessa à CUT, Uhum. a plataforma está absolutamente aberta para colocar esse acervo e a CUT informar, divulgar e noticiar toda a sua rede de associados. Olha, vocês querem conhecer mais de perto, aprofundar, debater o nosso acervo selecionado? Ele está lá. Uhum. Então, isso é uma coisa bacana. É uma das ideias da Fatoflix na parceria concreta. Bem, então, veja, esse trabalho de criar essa interação tá funcionando desse jeito, dá Uhum. muito trabalho. Outra coisa que dá trabalho é o seguinte: quanto mais filme você sobe e quanto mais o usuário entra na plataforma, os custos sobem. Uso do servidor, aquela coisa toda. Servidor, espaço É. lá e tal, Aham. então é engraçado. Então você tem que ter uma fonte de renda de alguma forma proporcional a esse crescimento, principalmente porque você quer Uhum. atingir milhares, milhões de pessoas no país. Aí você ainda não entrou nisso, mas indiretamente Já pode sim, entrar, já. podemos entrar. Quer dizer, qual foi o modelo de negócio que a gente pensou para que fosse sustentável? A gente falou, é gratuito para o usuário final, mas as entidades, sejam elas de qual campo for, a gente vai convidá-las para fazer a parceria e fazer a Uhum. assinatura solidária. Aí levamos uns 2 meses discutindo o valor, e estava dificílimo chegar a um valor que tivesse uma certa base de racionalidade. Por Aham. que é 500? Por que é 1.000? Por que é 2.000? Por que é 100? Por que é 50? Era uma discussão que não tinha fim. Então nós reunimos e falamos assim: "Olha, o piso para todo mundo no Brasil, para entidade, instituição e tal, vai ser R$ 100. Porque para uma entidade, acho que para a maioria absoluta, R$ 100 é, digamos assim, uma verba do cafezinho e olhe lá. Então, a gente achou que não haveria obstáculo, na medida em que a entidade conhecesse a proposta, Uhum. entendesse os benefícios mútuos da parceria, utilizasse a Fatoflix como sua, e de fato é isso, contribuir com R$ 100, a gente achou que mensal, a gente achou que era uma coisa que deveria ser viável. Uhum. Agora, a gente estimula as entidades a que elas avaliem se pelo seu peso, pela importância que está dando a parceria, pelo seu próprio orçamento, Uhum. se não podem dar mais. E aí elas dão mais o quanto quiserem. Uhum. E assim foi com a CUT, assim foi com a FUP, assim foi com o INPE, Instituto Novos Paradigmas, com o Barão de Tararé, com a Geração 68 e todas essas entidades, com Hum. os Sindipetros, Uhum. todos que estão, o Sementes da Esperança, todas as entidades que estão fazendo parceria até agora, elas Uhum. arbitram a contribuição que elas vão dar a Uhum. partir do piso de R$ 100. E é assim é que a gente está conseguindo manter a E Fatoflix. tomara que cresça ainda mais, porque esse trabalho, né, Maria, a gente não pode negar, é um trabalho que ajuda muito na formação sindical, inclusive, né, Maria? É Pros porque, na verdade, eu acho que um grande diferencial que vocês colocaram no Fatoflix é que, assim,
independente do filme comercial, que esse passa em qualquer lugar, o da Fatoflix ele não é comercial, né. O objetivo maior é de que as pessoas vejam, para elas se verem, para elas compreenderem, darem sentido às suas vidas, àquilo que constrói, que está construindo, ao seu legado inclusive, né, porque a gente não passa no mundo por passar, É né, verdade. a gente sempre deixa um nível de contribuição de alguma forma, né, e passa isso para os filhos, que é maior legado do que a gente deixar uma história onde a gente viveu e contribuiu com essa história para os nossos filhos, seja no campo, seja na cidade, de que forma for, entendeu? Então, a Fatoflix, quando ela seleciona, né, quais são os documentários, quais são os filmes, ela tem a preocupação de exatamente esse cuidado de que ele tenha uma ligação, muito profunda, né, com a realidade, uma realidade que passou, uma que a gente está vivendo e outra que a gente possa vir a viver. Claro. Então, ele não é um filme fictício, né, ele não é um documentário fictício. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Por isso ele passa a ser tão importante para as entidades, passa a ser importante para a CUT, né. Por quê? Porque ajuda a mostrar uma situação vivida, né, ou que a gente está vivendo, ou que a gente imagina viver no futuro, né, porque a gente sempre olha para o futuro também, mas e que isso, nós somos parte disso, né, nós somos parte disso. Homens, mulheres, jovens, pessoas, né, 60 a mais, porque nós ajudamos a construir esse processo até aqui, a vida desse país até aqui, a política desse país até aqui. E olha que eu não estou falando de política partidária, Isso. eu estou falando de política, né, de democracia, de cidadania, de inclusão social, de trabalho, de educação, de saúde, enfim. Quanta coisa esse país já fez, quanta coisa boa, mas parece que as pessoas só veem aquilo que não dá certo. Agora, tem um processo até aqui. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que aí eu já vou fazer aqui o meu pedidinho para Fatoflix, né, que eu acho que, assim, a gente tem que buscar alguns documentários, sabe, Carlos, que eu acho que a sociedade merece saber e entender melhor do que é que nós estamos falando agora quando a gente fala das terras raras que está tão em disputa no mundo. O que significa isso, essa disputas big Big tech, techs, pelas big pelas big techs? O que tem a ver a pelas água? big Por que techs. que a água é o bem mais valioso do planeta, mais do que o petróleo e qualquer outra coisa hoje, disputadíssimo, né. E o que isso tem a ver com a Uhum. gente? Porque esses documentários, que eu sei que não existe muitos ainda, né, mas já existem, chamando a atenção, vai dizer o que tem a ver, porque essa disputa com a Amazônia, com Minas Gerais, né, o Pará, né, enfim, o que tem aí, né, que, essa, energia eólica, o que é isso, na verdade? O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com o futuro, né? O que a gente tem, que compreender, até porque nós, gostemos ou não, tá, mas a cada 4 anos, nós temos que cumprir o nosso dever cívico de democracia plena, que é o Uhum. único dia na vida que a cada 4 anos que a gente exerce a democracia plena, né, que é o direito de votar. E a gente precisa entender esse processo, né, por que que a gente vota? No Uhum. prefeito, no governador, no presidente, nos deputados, nos senadores, nos vereadores, porque depois que decidem, né, e colocam em risco, não só a soberania do país, mas a soberania da minha vida, do meu direito, do direito à minha família, daquilo que eu quero deixar como legado para os meus filhos, para os meus netos, né. Nós não podemos ser tratado de uma forma como barganha por interesses, como alguns querem fazer. Então, é preciso que a população esteja cada vez mais esclarecida, que a juventude desse país compreenda, que os trabalhadores, que muitas vezes trabalham de sol a sol, mas não têm ideia do que está ocorrendo, ou pelo menos não têm a ideia com mais profundidade, né. Então, para a gente poder fazer a diferença na hora de exercer, inclusive, o nosso ato cívico democrático, né, com democracia plena,
hã, a gente precisa entender qual é o nosso papel na história e o que de fato que está em jogo, né. É dessa forma que eu acho que a Fatoflix tem ajudado e pode nos ajudar ainda mais, já deixando essa tarefinha aqui É. de trazer buscar esses documentários pra gente. Está anotado. Duas dicas muito boas mesmo, que nós vamos Mas procurar. calma que vai ficar mais difícil para você daqui a Ai, pouquinho, pronto, viu? lá Espera que agora quem vai fazer o pedido sou eu. Porque é o seguinte, primeiro, só para completar aqui a fala hã. da Maria, eu acho importante que ideias como essa, né, iniciativas como essa da Fatoflix faz com que a gente consiga se enxergar, né? E aí a gente volta àquela história que eu estava comentando dos documentários, a gente Hum, consegue fazer parte da história, a gente consegue se enxergar, hum, né, nessas histórias, nesse contexto, consegue inclusive ter uma ideia maior de qual é o nosso papel na hora do voto, na hora da democracia. Eu é. sou um sujeito de direito, eu sou uma peça importante nessa sociedade, eu decido o futuro do Brasil. E aí a Maria te faz um pedido para exibição de um documentário que fale sobre terras raras, sobre as terras raras e toda essa discussão que está sendo feita a partir, nesse momento, né, que a gente está vivendo. Agora, para dificultar ainda mais, é assim, quando que a Fatoflix vai começar, ou ela vai fazer o seu primeiro documentário, tipo produção própria, e aí fica a dica, pode ser sobre terras raras? Eu dificultei, né? Já temos, estamos ousando Hum. lançar os 2 primeiros documentários curta-metragem, Opa! agora na COP30. Olha, Bacana. parabéns, muito O bom. primeiro, já temos inclusive diretor, uma equipe formada Hã. em parceria com a Fatoflix, é sobre o futuro dos Yanomami, Ah, que passaram por todo uhum, esse risco de Uhum. extermínio recente no governo anterior e que o governo atual, do presidente Lula, agiu de uma maneira eficaz e profunda para recuperar. hum, Então, nós estamos fazendo um documentário curto sobre como eles, os próprios Yanomami, estão vendo o futuro deles pós-COP30. uhum, Então, é um documentário para problematizar, para questionar o que estará sendo debatido e decidido hum. pelos chefes de Estado e de governo e pela própria sociedade civil internacional na COP30. Esse é um documentário, já está em processo Hum. de produção. O outro é de ficção, é um documentário de ficção baseado na realidade. Hã. É uma leitura de como estará a Terra em 2084. Hum. É um repórter. É muito perguntar como é que vai estar a Terra em 2084, já sim ou não? Né, tudo bem, não, É um vamos lá. repórter escrevendo num dos polos da Terra, porque a humanidade já perdeu a condição de vida fora dos polos. Uhum. Então você tem um resto de humanidade no Polo Norte, um resto de humanidade no Polo Sul, e ele tem 80 anos, ele está contando o que nós deixamos de fazer para a Terra ter chegado nesse estágio. É outra cutucada forte na COP30. Muito bem, Tá parabéns. Então certo. nós Já estamos. estou ansiosa para assistir. Isso é uma ideia fantástica, né, porque Não, assim, Mas é, choque de realidade, né, vamos lá. exatamente, choque de todos os realidade. É. 2 focados na realidade. E teremos imenso prazer, estamos fazendo parcerias específicas também para esses 2 documentários. No caso do Yanomami, o Ministério da Saúde tem uma estrutura muito forte na região e já Hum. facilitou algumas coisas para a produção. Mas é isso, estamos estreando com 2 curtas Muito ainda bem, esse ano. a gente fica mais feliz ainda. Primeiro, fica feliz, já assim, por saber que existe, né, a Fatoflix, É. enfim, enfim, de toda a importância, todo o peso que tem para a nossa formação, para a nossa informação, para a nossa cultura, para a nossa cidadania, toda a importância que tem, e ainda mais
saber que as ideias estão ali, né? Estão É, pensando, a cabeça está funcionando para fazer coisa nova, fazer coisa própria. Isso é muito bom, isso nos deixa muito satisfeitos. Satisfeitos acho que não seria a palavra, né? É a palavra, mas acho que seria mais do que isso. Deixa feliz mesmo, né? Deixa é. Pô, obrigado. Esperançoso. esperançosos, exato. Vamos É, tentar. Tudo é é, um risco, mas se não batalha, se não tenta, é. não chegamos Exatamente, lá. né? Agora, a gente já falou bastante sobre Fatoflix, falamos sobre a parceria da CUT. Falta ainda dizer mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você queira colocar a respeito do Fatoflix? Olha, A famosa pergunta que eu sempre faço. Deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de responder? não, acho que foi uma conversa muito abrangente, abordou, acho que todos os aspectos Uhum, principais, para quem não conhecia, ter uma noção do que é que está sendo colocado na mesa e tal. Agora, um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando é o seguinte: a gente tem uma atuação nas redes sociais diária. Tem uma equipe uhum. que fica todo dia, promove filme, Uhum. destaca um diretor, destaca uma mostra, conta uma novidade, todo dia faz Vocês estão em post. todas as redes sociais. Tá, Instagram, Instagram, tá? Uhum, Facebook, YouTube e tá. Twitter. As três, assim, Twitter menos, né? O X menos. Mas agora, para agosto e setembro, inclusive em função da COP30, a gente vai intensificar. Qual é o grande desafio, então? É melhorar a qualidade dessa intervenção nas redes, mas, sobretudo, Maria, conseguir concretizar e particularizar mais as formas concretas de parceria. Uhum, Quer dizer, como que o sindicato transmite para os filiados e filiadas dele o que é a Fatoflix e como o filiado e a filiada podem usar a Fatoflix, legal. Uhum. Uhum, não só naquelas curadorias e mostras que nós faremos com a CUT, mas que também eles possam propor, às vezes da região deles, às vezes uma problemática mais específica da categoria deles, e a gente vai buscar e incrementa isso. uhum, Então, a gente está fazendo um esforço grande bacana. para que as entidades maiores com as quais a gente já fez a parceria nos ajudem nesse trabalho de levar a Fatoflix para dentro de suas estruturas, para que as federações, para que os sindicatos tomem conhecimento. Eu acho que esse podcast Uhum. hoje já ajuda Não, eu te muito perguntei nesse sobre as sentido. redes sociais, principalmente, porque antes de eu ouvir, vou só falar rapidinho aqui, porque eu quero ouvir as considerações finais da Maria também, mas eu te perguntei sobre as redes sociais, porque depois que a Maria falar, a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha, vamos dizer aqui um joguinho, que é justamente o que a gente costuma chamar de corte de podcast, só que a gente vai simular esse corte aqui, vai fazer esse corte justamente para colocar nas nossas redes sociais da CUT, da Fatoflix, fazendo um Sim, collab, para a gente collab. aumentar essa. Mas daqui a pouco a gente combina como é que a gente vai fazer isso e Perfeito. vamos combinar aqui, tipo ao vivo mesmo, gravando, fazendo aqui Maravilha, na maravilha. prática já. Maria, abra seu coração para mim, Abrir Maria. meu coração. Não, eu quero dizer o seguinte, eu considero essa parceria, sabe, Carlos, com a Fatoflix, assim, extremamente importante para a gente. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do que ela representa com formação, do ponto de vista da gente trazer a verdade para as pessoas. Eu acho que nós estamos vivendo tempos, de desafios o tempo todo, e que a gente merece entender melhor as coisas como de fato elas são, né. E eu sempre digo o seguinte: antigamente, não muito tempo atrás, a gente assistia determinados filmes que a gente chamava de ficção científica, né, que na verdade hoje são realidade, porque as tecnologias elas, avançaram muito. Ou seja, então enquanto a gente está achando que é uma coisa para daqui 20, 30 anos, talvez aqui no Brasil, aqui na América Latina, na América do Sul seja, mas nós sabemos que para alguns países
as coisas são muito mais avançadas, né. Elas estão muito mais aceleradas do que aqui para a gente. Então, quando traz a Fatoflix, com essa proposta, com esse compromisso, ela vem nos ajudar, porque nós aqui na Central Única dos Trabalhadores, e acredito que as demais centrais também, assim como os nossos sindicatos, por mais que a gente seja uma entidade cidadã, mas o nosso foco é o mundo do trabalho, né. Então, quando a gente tem, outros parceiros como vocês que ajudam a ampliar esse nosso foco, né, isso sempre ajuda, sempre é muito bom, né, e isso faz com que a gente se complemente, na verdade. Então, aquilo que o André falou, é uma satisfação muito grande mesmo, porque a gente precisa de parcerias nesse sentido, de muita responsabilidade, com muita verdade, idoneidade, que as pessoas tenham clareza de que elas podem confiar. Portanto, assim, a Fatoflix, ela não tem interesse comercial, e isso para nós é importante, né. E deixar que claro de que, assim, todas as parcerias que forem compromissadas nesse sentido, para nós da CUT interessa, porque nós queremos que os trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais sejam protagonistas das suas histórias, né. E que, assim, se o capital é importante no desenvolvimento do país, mais importante ainda é o trabalhador e a trabalhadora, seja de que área for, né, porque sem o homem não vive. Até que as máquinas nos dominem, né, que eu espero que isso nunca aconteça, que Não tenham duvido. juízo, né, que tenham muito não, mas tem prêmio Nobel da Paz dizendo o seguinte: "Cuidado, vocês estão avançando por um caminho que vocês podem perder o controle", não sou eu que estou falando, prêmio Nobel da Paz. Uhum. Então, o que eu estou chamando a responsabilidade é para isso. Por isso que quanto mais as pessoas entenderem, elas têm possibilidade de intervir, para que não se Verdade. percam, para que, a ganância não se sobreponha e perca o controle, né, daquilo que é um direito fundamental, que é o direito à vida, o direito que a gente tem de viver num país justo, num planeta justo, num planeta, né, Uma que em sociedade condições justa, tudo. tudo É, justo, né, Maria? então, E sem contar também que, essa parceria com a Fatoflix também nos oferece uma, digamos, uma nova forma de comunicação. A gente que faz comunicação procura a todo instante as novas formas de comunicação, é, porque o mundo é muito dinâmico, o mundo pede cada vez mais novidades, a gente sabe disso, as pessoas, a gente estava falando agora sobre assistir, filmes, séries, tem uma nova geração que está apertando lá a velocidade 1x, 1x e meio, na verdade, né, para hã, assistir mais rápido, conseguir aproveitar mais. A gente, quando vai ver o celular, a gente aperta o botão para ir mais rápido, ouve áudio mais rápido, está tudo. Enfim, hum, são essas mudanças, né? E aí, quando a gente se depara com uma plataforma como é a Fatoflix, que traz essa nova, eu não vou dizer que é uma nova forma, mas é uma forma consistente de comunicação, como uma ferramenta, de fato, para a gente poder se informar, para a gente poder eh, trocar informação, enfim, para a gente poder se comunicar, é uma maravilha, né? é. Desculpa te interromper, Maria. Não, imagina, não me interrompeu não, você complementou. E tem uma coisa que, assim, eu gostaria de encerrar até a minha fala com isso agora, sabe, Carlos? Eu acho que, assim, o nosso compromisso não, eu não acho. Agora, de fato, eu penso assim, nosso compromisso de, divulgar, para o movimento sindical, pelo menos da nossa base, da base cutista, que não são poucos, né, no país todo, e muita gente fora do país ainda, que nos acompanham sempre também, é para que, assistam, né, que entrem na Uhum. plataforma, que procurem assistir. Claro. Outra coisa, o movimento sindical, até pouco tempo atrás, tinha por prática a gente ter salas de estudos, né. Então que a gente, de novo, volte a reunir a direção das nossas entidades, né, a chamar os nossos militantes, assistir um bom filme, um bom documentário e depois abrir uma roda de conversa, porque isso nos estimula, faz com que a nossa mente a associação dos aposentados, das nossas entidades, né, vamos lá chamar para assistir um filme com a gente, e depois falar um pouco daquilo que eles viveram ali, para os mais novos que estão chegando. Isso sempre faz com que
a gente consolide as nossas entidades, a nossa história, e traga aqueles que estão chegando, mas aqueles que construíram até agora. Então, eu acho que é uma boa dobradinha, né? CUT Fatolix, os nossos sindicatos com os dirigentes que ajudaram a construir a nossa história até agora. Então, eu fico muito agradecida, fico muito feliz dessa parceria, espero que a gente fique parceiro por muitos anos, a Fatolix se desenvolva e comece a fazer produção também, né? As produções aqui sempre com esse viés aqui, esse compromisso social, político que a gente tem. E estamos aqui à disposição, e aí fica aqui a nossa dica para você que está nos assistindo, né? Que, por favor, entrem na plataforma. A gente vai fazer aquele corte lá, né? Isso. Fazer uma chamadinha. Então, para você que está aí nos assistindo, só para você entender, assim, geralmente você vê nas redes sociais lá o que a gente chama de cortes do podcast. O podcast está disponível no nosso YouTube aqui, né? Você pode assistir a conversa inteira, mas tem aqueles pontos chaves, né? Aqueles destaques da conversa que vão para as redes sociais, isso é o que a gente chama de cortes. Então, a gente vai fazer um corte especial aqui, até pedir licença para quem está nos assistindo, porque a gente vai fazer isso aqui realmente na prática, ao vivo, como eu disse agora, para fazer o anúncio justamente desse podcast e do Fatoflix. Posso começar ou não? Pode. Vocês veem a minha, tá? Tá. Então, é o seguinte, pessoal, a gente está aqui numa conversa, está acabando de gravar aqui um podcast que ficou com quase 1 hora, ou um pouquinho mais de 1 hora, de uma conversa muito bacana sobre uma plataforma chamada Fatoflix. A Fatoflix é uma plataforma que te oferece filmes e documentários gratuitos que contam várias histórias. Eu vou pedir para o Carlos Tiburcio, que está aqui com a gente, falar rapidamente qual é esse conteúdo e qual é o site para poder entrar, qual é o endereço da plataforma para você se cadastrar, para você já sair assistindo. Carlos, é contigo. fatoflix.com.br. fatoflix.com.br. Você vai encontrar atualmente cerca de 200 filmes, documentários, séries curtas, médias-metragens, organizados por mostras temáticas. Mais de 10. Cidade e Cidadania, Mundo do Trabalho, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Plebiscito Popular, Geopolítica Mundial, entretenimento também, clássicos em férias. São filmes tipo assim, Cidadão Kane e outros, que vale a pena assistir sempre. Então é isso, você está convidado a assistir Fatoflix e saiba de uma coisa, com o aval da Central Única dos Trabalhadores do Brasil. Nós não poderíamos ter aval melhor do que esse. A CUT é parceira dessa iniciativa, fatoflix.com.br, tá? Você escreve Fato, Flix, com X no final, certinho. Então, naquela hora que você vai assistir o seu filme à noite, o que você faz? Você já acessa lá a Fatoflix na sua Smart TV, no seu celular, no seu computador, para você assistir filmes legais, filmes que vão, sim, te entreter, mas vão te informar também, vão desconstruir as mentiras que são contadas por aí. Enfim, é um conteúdo muito bacana que você precisa assistir. O endereço está aparecendo aqui nessa postagem do Instagram, aqui de onde está na rede social, está aparecendo também, apareceu aqui em algum momento, aqui nesse nosso corte de podcast, mas fica o convite já para você assistir. fatoflix.com.br, você tem que acessar, tá bom? E tem aplicativo também. E tem aplicativo. Tem aplicativo, tanto no Google Play como na Apple Store. Você pode baixar o aplicativo da Fatoflix e acessar diretamente pelo seu celular, como você quiser. Que maravilha! Então tem o aplicativo, é só procurar aí na sua loja vai lá, né, no celular, procura na loja de aplicativos lá, Fatoflix, e aí você vai baixar e você vai poder assistir também pelo seu dispositivo. Gente, queria agradecer demais, Carlos Tiburcio, da Fatoflix, a secretária de comunicação da CUT, a Maria Faria, para, enfim, falar sobre essa iniciativa, né, sobre Fatoflix, que é, enfim, toda essa maravilha que a gente falou, e fica aí o convite, né? Agora tem que fazer é o quê? É acessar. Não mais, nada mais do que isso, acessar a Fatoflix para conhecer. Então, obrigado mais uma vez a vocês. Maria, quer dizer mais alguma coisa? fatoflix.com.br. Muito bem, fala ali, ó. fatoflix.com.br. Muito obrigado. CUT, Central Única dos Trabalhadores. Obrigado a você que Tchau, nos tchau, acompanhou até aqui também. A gente se fala numa próxima. Até lá.